Então, a primeira pergunta do conselho, lembrando que sai de 30 segundos para ler e 2 minutos para responder. Você já sabe quem está marcando, né? Se marcar quem tinha resposta, tem direito. Tá. Beleza. Eu consigo relacionar transparência e prestação de contas com dois temas, digamos assim, com duas ações. Primeira questão é a disponibilização da ata das reuniões de conselho. Isso você presta conta das decisões que estão sendo tomadas, você tem transparência em relação a elas também. Além do que os relatórios de gestão que são auditados pelo conselho, a gente acaba prestando contas. Então, a todo momento, isso já foi uma crítica ao conselho de 2017.1. A todo tempo, o conselho expõe as decisões que ele toma, por que ele toma essas decisões, mesmo isso contrariando a vontade da empresa. Isso é cumprir com esses dois preceitos, na minha opinião, da governança corporativa. Questão da equidade, eu consigo pensar na reunião de conselho que tudo decidido por votação e o voto dos conselheiros não pesa mais que o voto do presidente, por exemplo. Então, os membros do conselho têm o mesmo peso no voto deles em si e tem essa equidade na questão da decisão, em quem toma essa decisão em uma reunião. E responsabilidade corporativa é de ter uma visão mais ampla da empresa em si que está falando e de conseguir validar as coisas sempre pensando no objetivo de longo prazo e pensando nas coisas que a empresa precisa agora e também depois. Então é ter essa responsabilidade, não às vezes sacrificar alguma coisa por longo prazo para conseguir um resultado maior no curto prazo e fazer também com que a empresa se desenvolva e cresça mais e tenha um crescimento saudável. Segunda pergunta do conselho. Por algumas percepções que eu tive, a questão do foco no cliente trouxe uma obstinação de resultados um pouco maior para a empresa. Isso tem alguns benefícios e, obviamente, prejuízos também, alguns e outros. A gente tem como ônus, às vezes, uma grande cobrança acima dos membros, isso faz com que tenha a insatisfação dos membros, o clima dos membros, a insatisfação cresça, o clima dos membros, obviamente, caia, e acaba que, sei lá, a gente sacrifica uma leva por querer ter mais resultados com clientes, aí isso vai acabar atrapalhando a empresa lá na frente, porque vocês são os futuros, obviamente, líderes da empresa. Eu acredito que esse foi uma das consequências negativas em si. Eu acredito que a OCJ como um todo respondeu muito bem a questão do foco no cliente e a gente nunca vai conseguir, a gente antes, na verdade, fazia muitos planos, a gente sentava várias horas em salas e planejava várias coisas e nunca botava em ação. Agora a gente está fazendo o contrário, a gente está botando em ação, aprendendo com os erros e tentando reverter esses erros. Eu acredito que essa seja a postura correta. Bom, os resultados alcançados com isso, eu acredito que são positivos, principalmente por questão de projetos. A gente fala do Conselho, fala do BIAC ou de outros projetos também de clientes que voltaram em si, mostram que essa continuação de resultados maior, essa transformação da realidade do cliente, essa mudança de mindset em si, fez com que a gente conseguisse vender mais projetos e desenvolver mais vendas, que é o nosso principal objetivo. Bom, e o Conselho basicamente pode agir garantindo que cada diretoria consiga executar suas ações, igual eu sempre falo, eu estou sempre falando, na verdade, sempre no longo prazo, nunca pensando no curto prazo. Então, às vezes, deixar de vender um projeto que não é desenvolvedor para vender um projeto que é mais voltado lá na frente, que vai trazer mais benefícios, se abrir mão de fazer algumas coisas em si e garantir que não, por exemplo, um diretor de projetos não esteja interferindo num projeto diretamente sem passar pelo gerente, ou que não haja realmente essa quebra de governança, como está citado aqui, de um consultor procurar um diretor diretamente, apesar disso poder acontecer, mas de um consultor, sei lá, eu não consigo explicar direito, mas é só respeitar. Terceira pergunta do conselho.
Tá, beleza. Se eu não estou enganado, foi a mudança da questão de que antes a gente tinha conselheiros que eram cargos eletivos, como eu estou tentando agora, e pessoas que tivessem cargos de diretorias e federações também eram automaticamente eleitas pelo conselho. Então, por exemplo, se tinha um cara que nunca tentou se bater no CJ, mas virou diretor na FG, ele é conselheiro do CJ. Ele vira conselheiro do CJ, se ele quiser, não sei se tinha essa opção. Se um cara é diretor da ABDJ, por exemplo, ele vira conselheiro do CJ também. Aí, a mudança em si foi que, para a pessoa ser conselheiro do CJ, limitou o número de vagas para conselheiros, acho que eram, não lembro exatamente quantos eram os cargos eletivos, mas a gente limitou, acho que para 2 pessoas, eu não tenho certeza. Os cargos que a pessoa tem um cargo na federação pode ser conselheiro do CJ, eu acredito que a pessoa tem que passar por sabatina também. Então, a pessoa não necessariamente tem que ser só diretora da federação, mas ela tem que passar por uma sabatina aqui dentro para ser eleita conselheiro. Não necessariamente por ter sido eleita na federação, ela é conselheira do CJ. Primeira pergunta da diretoria. Pode contar, tem resposta. Tá, beleza. Em relação à aprovação de metas, apesar de eu ter citado a questão da rigorosidade, que eu acredito que tenha ocorrido, eu acredito que talvez não tenha tido tanto, sei lá, às vezes, critério para aprovar metas de projetos, por exemplo. Eu já estabeleci uma base de dados um pouco pequena algumas metas, e talvez se tivesse um pouco mais de rigor para o conselho aprovar esse tipo de meta, por exemplo, a gente poderia ter tido resultados diferentes, poderia ter tido metas diferentes e objetivos diferentes. Se na revisão do planejamento estratégico, a gente acabou de estar implementando, na verdade, um novo planejamento estratégico, e eu acredito que eu consigo citar, obviamente, de projetos, mas citando principalmente projetos, obviamente, às vezes a gente não era tão cobrado em si implementar as novas coisas que a gente tinha se proposto a fazer no início do ano. Então, muitas vezes, a gente não conseguia coletar algum indicador, ou não conseguia implementar algum projeto, alguma coisa do tipo, e isso não vinha uma contrapartida do conselho cobrando a gente. Era muito mais um cheque de resultados um pouco rápido em relação principalmente a isso, e talvez tenha gerado problemática, principalmente pelos objetivos da empresa que a gente transformasse no cliente. Talvez a gente esteja transformando, mas a gente não sabe disso. Em relação à aprovação e análise de recursos financeiros da empresa, uma problemática em relação a isso, eu não consigo pensar uma coisa muito grande. Eu consigo pensar no caso do salário cabo, que acho que a gente demorou muito para tomar uma decisão, e o conselho ficou muito a par muitas vezes da situação, muito alheio à situação em si, e era o recurso financeiro da empresa, apesar de ser uma coisa menor. Isso acabou gerando uma problemática também que deu muita dor de cabeça para a diretoria na época. Certo. Segunda pergunta da diretoria. Beleza. Bom, as alterações feitas no PF pelo Lessa foram principalmente em relação a diferentes cenários que a gente pode enfrentar no nosso CNJ. Então, não faz sentido, por exemplo, eu tenho uma meta de venda de projetos, de 40 projetos no ano, com um ticket médio de R$5.000, aí eu vou vender, sei lá, R$200.000 de projetos, tá certo essa conta está. E eu tenho um PF que eu vou gastar, sei lá, 150 mil. Não necessariamente a gente liga as duas coisas, tá? Aí eu vendo metade disso, eu vou vender R$100.000 de projetos, eu vou continuar executando 150 mil, não faz tanto sentido. Então a principal mudança foi que agora o PF é feito em ondas, né? A expressão que eu gostava de usar, que tinha a primeira, segunda e terceira onda. Era meio que cenário pessimista, otimista e moderado. O cenário pessimista, a gente batendo, acho que 60% do faturamento, o moderado é batendo 80% e o otimista batendo 100%. Então vai ter tudo atrelado ao faturamento em si, dependendo dos cenários que a gente tiver em relação ao faturamento, a gente vai executar um PF. Qual é a diferença desses PFs? É como se fosse para executar as coisas básicas da empresa, continuar a empresa rodando, um pessimista, moderado para ter algumas coisas a mais, sei lá, algumas oportunias em si, e otimista para a gente conseguir executar as coisas da melhor maneira possível.
conseguir, sei lá, maximizar a utilização de recursos no CJ. Não somente gastando mais dinheiro, mas gastando dinheiro com coisas melhores, digamos assim. Isso vai aumentar a satisfação do membro. Então a gente consegue ligar a questão do faturamento, então do resultado do trabalho de vocês, ao curso que vão ganhar em troca. Seja mais eventos médios, um curso melhor ou alguma coisa do tipo. Certo. Terceira pergunta de diretoria. Nossa, tá muito ligado aí no texto. Mas tá. Tá, beleza. Bom. Tá. Vou começar com o terceiro indicador. A gente consegue, não necessariamente a gente está no caminho errado, talvez a gente esteja indo para a direção certa, mas não necessariamente no caminho certo em si. São duas coisas diferentes. Em relação ao terceiro indicador, eu acredito que ele, apesar de não necessariamente bater ou não bater a meta em si, ele consegue ser uniforme, acho que tirando no primeiro mês, que a gente teve uma receita menor, por exemplo, a gente executou gastos menores. Obviamente, a gente teve o problema da conta considerada ter sido bloqueada, isso fez que a gente executasse menos gastos com coisas, investimentos e tal. Mas, em relação ao terceiro indicador, a gente consegue ver que, tirando o máximo, na verdade, que a gente tem uma receita maior, mas executou menos gastos. Mas, enfim, a gente consegue, eu acredito que alocar bem os nossos recursos pelo terceiro indicador, porque eles mostram muito uniforme. Em relação ao segundo, que é projetos implementados, acredito que a gente tem muita dificuldade em saber como coletar a questão de projetos implementados, o que é um projeto implementado, se a gente entrega 6 soluções e o cara implementou um projeto implementado, ou é 1/6 implementado, não sei se faz tanto sentido assim. Então, acredito que, igual eu tinha falado, talvez a gente esteja na direção certa, mas não necessariamente no caminho certo. Em relação ao ROI/CAC, é difícil fazer análises, porque ele varia bastante. Eu acredito que um indicador que varia dessa magnitude não seja tão fácil de ser analisado, e provavelmente você está com o Galveira para estudar quais são os fenômenos que ocorreram, que causaram isso, seja mais interessante do que eu fazer uma análise de uma coisa que eu considero inconclusiva. A gente finaliza aqui as perguntas do PowerPoint. Quem tem perguntas? Levanta alto. Tá. Camila. Mas, parabéns pela oportunidade. Hoje eu estava na Fiat, eu participei de uma conferência, e aí eu tive contato com os diretores da América Latina, sabe? E eles estavam fazendo uma apresentação, toda hora eles falavam muito sobre o foco no cliente. E eu acho que o que eu achei mais intrigante, que me deixou muito desconfortável, é que os diretores do back-office falavam sobre foco no cliente. Eu demorei muito para entender o que eles estavam falando, porque o foco no cliente deles não é necessariamente no cara que está comprando o carro, mas sei lá, pensando no RH, são os colaboradores, no financeiro também são os colaboradores e articuladores, esse tipo de coisa. E isso me fez tomar uma certa ressignificação que a gente faz aqui hoje. E aí, pensando nessa questão do foco no cliente, do que realmente é o foco no cliente da nossa empresa, nesse cenário que eu te trago, eu queria entender quais são os assuntos que estão sendo discutidos na diretoria executiva, para a criação de iniciativas que conseguem estar ressignificando esse foco no cliente. Tá, beleza. Eu não consigo falar ao certo quais são os assuntos atualmente discutidos na diretoria executiva, principalmente que tangem isso. Mas, assim, a gente tem 2 clientes, né? Ou seja, obviamente a gente tem o cliente interno e o cliente externo. O cliente externo é o nosso cliente normal, o cliente interno é o nosso membro. A gente não pode, necessariamente, puxar uma ponta e soltar da outra. Eu não posso exigir que o consultor trabalhe 8 horas e simplesmente simplesmente para ter um resultado mais rápido e melhor para o cliente, sendo que o cara não vai se desenvolver nada, vai ficar muito com o CJ e vai desligar na semana seguinte. Isso não faz sentido. Então, acho que há um equilíbrio saudável entre essas duas pontas em si, que a gente consegue fazer. Então, mesmo que, por exemplo, essa departamentalização que você citou, por exemplo, o diretor de RH foca no dos dele, os diretores de back-office focam na equipe deles e tal. Acredito que isso acontece no CJ e talvez seja uma coisa que seja necessária ser feita. Então, a gente vê o CJ muito mais como um todo do que uma coisa muito mais departamentalizada. Tá, mas quais são as aspirações de iniciativas do semestre? Já estão sendo discutidas com o conselho? Eu não consigo te falar. Michele. Vinícius, pensando
pensando realmente naquela questão de disponibilidade que você disse, você, caso eleito, pode atualmente não participar de nenhuma das reuniões, dado que se Ronan e Camila presentes, a gente tem 2/3 do conselho. O que você acha disso, em termos da estrutura do próprio conselho de funcionamento e algumas críticas? Eu queria ouvir um pouco mais sobre opinião. Como assim? Se a Camila e o Ronan forem em todas as outras conselharias, você não precisa ir em nenhum. Tá. Você tem o direito hoje de não ir em nenhuma, caso você seja eleito. Sim. Sem sofrer uma punição e nenhuma atividade. Eu queria saber um pouco mais disso. Não tem nenhuma punição, porque, tipo assim, eu acho que tinha, se o, tipo, você vê na plástica, não sei se participar de nada, mas quando ele pode ser desligado. Eu não tenho certeza disso. Mas, acho que, sei lá, não tem muito o que opinar. Acho que talvez seja errado, tem que mudar, se não tiver o que eu falei, que tem. Eu acredito que, acho que pelo que vocês me conhecem e tal, eu sou um cara disponível e me faço disponível também para a produtora de empresa. Acredito que isso talvez não vai acontecer. Eu acredito que mesmo se aconteça por algum imprevisto, alguma coisa assim, ter só 2 conselheiros, sem a Camila e o Ronan, não seria tão prejudicial, por exemplo. Mas o ideal, obviamente, seria ter 3 conselheiros. E se a gente pudesse estabelecer uma forma que, não necessariamente punisse o conselheiro que faltou, mas se pudesse estimulá-lo a participar das reuniões, isso seria muito efetivo. Gabriel. Parabéns pela candidatura, Vinícius. A minha pergunta é como você enxerga que a gente pode otimizar os processos de planejamento financeiro e estabelecimento de metas para que eles não ocorram às pressas da forma que aconteceu nos últimos 2 semestres, principalmente no primeiro semestre e menos agora no segundo, para que eles estejam disponíveis quando é necessário, ou seja, antes do início da gestão em questão. Isso. Tá. Só pensar um pouco. Cara, eu não consigo falar para você, a melhor forma é fazer isso, a melhor forma é entregar com o penúltimo café do semestre, não sei. Eu acho que parte da presidência é conseguir gerenciar o tempo e recursos dos diretores para que a gente alcance os nossos resultados. E a gente ter as metas bem estabelecidas no início do semestre, faça com que a gente tenha um objetivo mais claro e consiga atingir nossos resultados de forma mais fácil, talvez coesa. Então, cara, eu não sei colocar um calendário tático, não sei se faz tanto sentido, mas acho que parte da presidência tem essa iniciativa, tem da cobrança do conselho em si, de a gente conseguir estabelecer essas metas antes, estabelecer, seja 2 meses antes e tal, quando começa a planejar troca de gestão, até que começa a confeccionar relatório de gestão, se for entregue junto com o relatório de gestão, talvez seria uma boa, e a validação ocorreria junto com o relatório de gestão, por exemplo. Você consegue ter menos, o relatório de gestão vai ser apresentado no final do semestre. Pegando um pouco nessa linha, eu quero te falar uma coisa que não é muito da gestão da presidência, porque a gente tem um trade-off muito claro entre transição, porque se a gente começar esse processo antes e tornar ele eficiente, então o trade-off é transição e eficiência. Por quê? Se a gente começa a planejar o PF e as metas, a gente vai ter uma eficiência, mas não vai ter um novo diretor eleito para fazer tanto o seu PF quanto as suas próprias metas. Tá. Se a gente espera o diretor eleito, a gente faz tudo corrido e fica às pressas. Então eu quero que você balize esses trade-offs, se você tem alguma coisa que você acha que pode ser feita que não é feita hoje em dia. Tá, então você acredita que tem um trade-off, então se a gente fizer as metas antes, o novo diretor não participa do estabelecimento de metas, que é parte do OPT. E o próprio PF, que é o gasto que ele mesmo vai executar, que tem a ver com a proposta dele. Tá, sim, beleza. O PF faz sentido, as metas... Tá, o PF faz sentido, não sei se as metas fazem tanto sentido assim, talvez façam. Mas é porque se for pensar na transição, no aprendizado em si, ele consegue participar de mais 2 elaborações de metas de PF, por exemplo. Então, pelo desenvolvimento dele, não tem um trade-off, mas eu acredito que tem um trade-off, por exemplo, ele conseguir colocar as coisas dele em prática. Eu não sei se antecipar a sabatina seria uma boa, acho que a nossa sabatina já é cedo o suficiente. Talvez, acho que nossa sabatina é cedo, a gente consegue formar líderes cedo quando eles são eleitos. Talvez o problema seja na eleição, por exemplo, a gente está tendo no dia 23 de agosto uma eleição com o diretor de RH. A gente não teve nem candidatos nas últimos 2 editais. Se a gente tivesse tido, a gente teria uma coisa muito mais coesa e elaboração de metas muito mais... Luiz. Vinícius, parabéns pela sabatina. A minha pergunta é mais específica para o indicador de projetos orientados, que é o capacitação de projetos. Hoje existe alguma conversa na diretoria e talvez a proposição de trazer isso para o conselho sobre o quanto esse indicador é efetivo e o quanto ele está sendo bem aplicado. Então, a primeira pergunta
se você pode me falar em qual objetivo estratégico o Gabinete de Projetos Orientados está localizado. Manter relacionamento estratégico com parceiros, sempre CJ. Legal, e eu queria que você desse a sua opinião sobre o que você acha desse indicador, se ele é bem realizado, se a métrica dele é mais eficiente possível ao seu ver, se você acha que ele deve ser mantido do modo que ele está e a responsabilidade da diretoria de projetos. Beleza. Quem acompanhou a minha luta e a luta do Iago no mês passado, porque a gente raramente bateu esse indicador no mês passado, tinha muita dificuldade e acaba que muitas vezes a gente acha razões para explicar o não batimento desse resultado, mas esse resultado não influenciava tanto necessariamente na nossa relação com a face nem com os nossos parceiros, por exemplo. Talvez a atuação da Camila frente à face foi muito mais benéfica do que orientar 3 projetos de 10 com um professor no mês. Eu acredito que o indicador tem que existir, a gente tem que mensurar ele, mas eu não consigo te falar hoje se ele deve ser informacional, porque eu achei muito importante. Acho importante a gente pegar conhecimentos de professores que têm, obviamente, mais conhecimento que a gente, pegar metodologias não necessariamente novas, mas aprimoradas que a gente tem hoje, e também manter esse bom relacionamento. Até porque professores promotores fazem com que mais alunos tenham aqui no CJ. Certo? Vinícius, parabéns aí pela apresentação. Vinícius, a tomada de decisão financeira ela funciona em um ciclo que passa basicamente por 4 pontos: planejamento, execução, controladoria e auditoria. O Conselho Administrativo hoje não participa da execução, ele não participa da controladoria, ele não participa da audição. Contudo, quando a gente vai falar de planejamento, ele exclui o diretor administrativo financeiro que participa da execução, controladoria e auditoria da deliberação dos gastos. Isso faz sentido para você? Tá. Bom, não sei de outras empresas, mas falando do CJ, acredito que não faça tanto sentido. Até porque, mesmo que você não vai só compilar os dados dos títulos na planilha, você vai organizar todo o planejamento financeiro de uma empresa e você, por ter organizado, tem muito mais conhecimento sobre aquilo que por exemplo, a estratégia e talvez pessoas. Por exemplo, se eu fosse eleito conselheiro, a gente fosse dar um PF, eu vai dar eu, Camilo, Ronan, Giba, Meik. Não faz tanto sentido pessoas que nem sequer foram da célula administrativa financeira cortarem gastos ou cortarem coisas que para elas não fazem sentido, mas para você faz sentido para a supervivência da empresa ou para o desenvolvimento da empresa. Então eu acredito que talvez se você não participar seja muito prejudicial e rever esse modelo é uma coisa válida que a gente vai fazer. Iago. Candidato, hoje nós temos 2 conselheiros eleitos, temos o presidente e o terceiro conselheiro, que é um número baixo, principalmente analisando historicamente, e só tivemos um outro candidato agora no terceiro edital. Eu queria saber de onde você acha que vem essa aversão, essa falta de interesse dos membros para tentar esse cargo e o que pode ser feito para reverter isso. Tá, beleza. Bom, acho que o problema com candidatura a gente vem tendo desde 2016 para 2. A gente teve terceiro edital para RH em 2016 para 2. Em 2017 para 2 a gente teve um candidato eleito, desligado, o outro cara entrou e depois a gente teve outra eleição, então foi uma bagunça também. A gente teve um candidato desligado também em marketing, por exemplo, então acho que a gente tem tido problema historicamente com liderança. Não somente haja uma versão muito grande, tipo, nossa, não aguento mais em si, mas a pessoa às vezes não vê tanto valor no cargo em si. Acredito que eu, muito tempo depois de valor para tentar o conselho do CJ, por exemplo, eu acredito que eu poderia muito mais me desenvolver e ajudar muito o CJ hoje. Eu não sei te explicar muito do porquê que isso acontece, mas eu acredito que talvez a gente tenha uma dificuldade na formação de liderança. Isso deve tomar a vice-presidente. Isso tem acontecido. Isso deve ser estudado porque é muito importante, porque a gente sempre tem candidatos para o. Parabéns pela candidatura. Nos seus próximos passos, você falou muito assim de processos, de coisas dentro da empresa. E a gente foi até um problema que foi discutido na sabatina anterior, dessa questão de membros, que a gente tem uma baixa retenção de membros, já tem novos consultores querendo sair, a gente tem gerências em vacância, diretorias em vacância. E se você não acha que teria um próximo passo mais relativo a essa questão, já que é o objetivo finalístico da empresa, que poderia ser discutido em diretoria e conselhado? Tá. Faz sentido, não necessariamente eu tenho um próximo passo em relação a isso, porque eu acho que os próximos passos que eu coloquei não necessariamente resolvem esse problema, mas conseguem ter um impacto nisso. Então, quando eu consigo executar meu projeto de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente, eu consigo deixar o membro mais satisfeito, porque às vezes ele vem mais resultado no cliente, ele consegue executar mais projetos,
e por consequência ele é mais valorizado na empresa ou ele tem acesso mais a recursos, por exemplo. Eu acredito que a formação de liderança é uma coisa importante no longo prazo, assim como as coisas que você tem nos próximos passos. Mas eu acredito que a formação de liderança é uma coisa não necessariamente que a gente tenha ações concretas e palpáveis que eu posso falar hoje que a gente pode fazer. Que a formação de liderança é uma coisa muito mais ampla e filosófica, que é desenvolvida da tradução da estratégia da empresa, tanto para as pessoas que estão entrando agora, tanto para as pessoas que estão continuando. Uma pessoa ficar tanto tempo, por exemplo, quanto com o Mário, eu fico com o nosso IJ, foram 4 anos e meio, é muito raro, e esse tempo de permanência provavelmente deve ter caído pra caramba, mas eu não consigo te falar exatamente por quê. Acho que a tradução da estratégia... Nós utilizamos pouco tempo. menos do que 30 minutos. Nós vamos rodar uma segunda lista. Por favor, quem tem perguntas? Alguém interessa? Não passou nada. Quantos minutos foram utilizados? 12. 12? Sim. Pode abaixar a mão. Camila. Candidato. Muito se vê no papel do conselho a ideia de pensar no global e na ideia da diretoria o de agir local, né? Ou seja, o conselho está lá para fazer com que as coisas se perpetuem, né? Independente do tempo e pensando realmente no longo prazo, e a diretoria está lá para fazer acontecer localmente, cada dia, né? Então, nisso, a gente pensa muito no end-to-end experience, sabe? Na experiência tanto do cliente quanto da pessoa que dentro. E isso é uma coisa que vem sendo muito pensada, principalmente pela nossa mudança da nossa cadeia de valor, né? Que coloca o cliente na nossa base e muito se tem como foco no cliente, ele é relativo para as diretorias, as perspectivas, né? E aí eu queria entender quais foram os pontos discutidos e realmente aplicados pelo Conselho Administrativo no semestre passado, no que tange a proporcionar esse tipo de experiência, tanto internamente para os membros quanto para os nossos clientes. Que tipo de coisa foi deliberado pelo Conselho que permitiu a nossa estratégia de estímulos de experiência? Tá. Não sei necessariamente se eu entendi, e aí se eu vou responder, eu respondo. Mas isso tem mudança em relação à questão da cadeia de valor, que o input era a questão do problema do cliente, o output era o desenvolvimento do cliente. Hoje a gente tem que ir no meio da chegada, da negociação, execução de venda e execução de projetos. Então agora a gente mudou e para a gente ter a entrada do problema do cliente, o output ao invés de ser o desenvolvimento do membro, o output é a solução do cliente. E no meio de todo o processo da chegada, da negociação e da venda dos projetos e da execução, a gente tem o desenvolvimento do membro. Então, acabou de não necessariamente ser o nosso objetivo finalístico, obviamente a gente quer desenvolver vocês, a gente quer desenvolver vocês entregando a solução para o cliente. Eu não sei se respondi. Que tipo de estímulo foi deliberado para isso acontecer? Vou te dar um exemplo. O Adened foi um estímulo deliberado. Tá. O que mais foi deliberado pelo Conselho e aconteceu para que a gente conseguisse, por exemplo, alcançar R$50 mil de faturamento a mais no ano? Fora do Adened, Memorizado. Henrique. Isso. Semestre passado a gente teve 4 desligamentos voluntários dos nossos consultores e essa leva já 3 desligaram no esse semestre. O que você acha desse fato? Você acha que ele fez alguma coisa errada? Se sim, onde, quando? Acho que isso mostra que a gente fez alguma coisa errada. Não sei falar o que a gente fez errado, não sei falar se foi no programa trainee, não sei falar se foi com os membros de entrada. Mas principalmente essa questão de tradução da estratégia para os novos membros é muito importante. Então, de comprar a ideia de que realmente você vai sair com uma pessoa diferente, uma pessoa mudada, uma pessoa mais envolvida, uma pessoa mais preparada para o mercado. Então, eu não sei te falar exatamente onde o erro ocorreu, mas eu consigo te falar que o erro ocorreu. Não é tão comum assim, a gente ter evasão de membros tão grande, e eu não quero que a gente tenha que passar, sei lá, 50 pessoas para sair em 15 e a gente continuar um corpo técnico ok. A gente passa as melhores pessoas e essas melhores pessoas compreendem o CJ, queiram ficar aqui. Então, eu virei grandes diretores de RH, diretores de marketing, presidentes, diretores de projetos, grandes gerentes e consigo contribuir para o desenvolvimento deles e de todas as pessoas que têm. Eu acho que sim, realmente, igual eu falei, ocorreu um erro, mas eu não sei te falar onde exatamente esse erro ocorreu. Certo. Vinícius, você foi diretor de projetos em 2017-2018, certo? Certo.
Então você fez parte da diretoria que deliberou um gasto de mais de R$20 mil na oferta de 25 anos do CJ e o conselho da época também achou que era um investimento plausível. Você hoje acha que a decisão do conselho da época foi correta? Tá. É sim ou não, ou é positivo? Tá. Eu acho que sim, é correto, depende, é muito subjetivo eu falar que foi correto ou foi errado. É porque ele é a segunda parte, então você já pode ir na segunda parte. Você, como conselheiro hoje, aprovaria esse gasto? Sim, acho que a festa de 5 anos, apesar de dar muito trabalho, a gente tem muita dificuldade com essas coisas, trouxe muitos benefícios para o CJ e o contato com a rede muito maior. Isso contribuiu para, pelo menos, eu consigo falar de mim, para o meu desenvolvimento de forma absurda. Entrei em contato com pessoas, conheci pessoas antigas do CJ, que eu nunca conheceria de outra forma, que pela festa eu consegui conhecer. Não sei se necessariamente... Você acha que esse contato vale R$20 mil? Não necessariamente o meu contato vale R$20, mas a questão de reviver o sentimento da festa e do que a festa fez com que os membros sentissem da cultura e o sentimento que é ser do CJ, talvez valha. É intangível, eu não consigo te provar que eu consigo, que esse gasto valeu a pena ou não, como gente. Galveira. Vinícius, em qual grau deve ser a deliberação do Conselho sobre a diretoria, felicitado sua apresentação, visto que é improvável que um conselheiro detenha todos os conhecimentos necessários para compreender a execução planejada pelo diretor? Como assim, qual grau? Qual grau deve ser a deliberação do conselheiro sobre a diretoria ou quanto o conselheiro deve descer ao nível de executivo para opinar, dado que ele não tem improvável que ele tenha os conhecimentos necessários para compreender em profundidade a execução planejada pelo diretor? Acho que não necessariamente opinar, mas é dialogar. Eu não vejo tanto prejuízo assim do conselheiro, do conselho conversar com a diretoria sem ser pela ponte do presidente. Obviamente isso tem que acontecer, isso é formalizado, se a governança corporativa a gente não pode quebrar isso, mas eu não vejo problema em si de a gente ter reuniões, por exemplo, de diretorias com o conselho para discutir certas iniciativas. Por exemplo, uma coisa que você falou do PF. Então, não faz sentido eu deliberar sobre uma coisa que eu não participei, não tenho conhecimento sobre, que foi elaborada pelo diretor e não participa disso? Não sei. Como é que eu tenho, sei lá, penso num conselho com dois ex-presidentes e um ex-diretor de RH. E sendo que ninguém passou pela célula de projetos. Como é que eles vão reprovar uma meta de projetos? Sendo que ninguém naquilo participou dos projetos em si. Acho que vem muito do diálogo e da humildade de entender que às vezes você entende uma coisa e ao invés de tentar cortar, tentar entender por que aquilo está ali. Às vezes moldar e tal e chegar numa conclusão e um consenso de que você pode fazer aquilo de uma forma melhor ou outra coisa. Então, Vinícius, reforçando o ponto anterior, repassar alguns pontos do Conselho Administrativo, em especial do ano de 2017, ano passado, né? No primeiro semestre, o Conselho aprovou um fluxo de caixa planejado de menos 16 mil, e quando a gente bateu menos 10 mil, o Conselho achou o resultado razoável, porque estava acima do fluxo de caixa que a gente tinha planejado. No segundo semestre, a gente fez reforçando o ponto do Guiba, a gente fez uma festa de 25 anos que custou cerca de R$50 mil e o prejuízo foi de R$30 mil. Será que não está na hora do Conselho acompanhar mais os processos de execução, controladoria e auditoria das contas, dado que hoje não existe nenhum processo para isso? Faz sentido, uma vez que isso auxilia também na pergunta que você tinha feito, na pergunta que o Galveira fez também. A gente entender mais um cenário global, ao invés de apenas receber dados e análises breves, para tomar uma decisão ou não, de corte, de aprovação, falar que está bom ou não. Um fluxo de caixa de 10 mil pode ser muito bom, um fluxo de caixa de 10 mil pode ser péssimo, um fluxo de caixa de 10 mil pode ser melhor que isso. Então, é o melhor que a gente poderia conseguir. Então, acho que ter essa visão global e participar dos outros processos faz sentido, não sei exatamente como que a gente poderia fazer. No caso específico de 2017.1, tinha algum gasto específico que valia a pena o fluxo de caixa de menos 10 mil? 17.1 eu não sei se foi dessa magnitude, mas eu lembro da questão de mandar os membros para aí, mandar candidatos de diretoria, eu não lembro se isso obviamente causou um fluxo de caixa negativo tão grande assim. Fora isso, não consigo lembrar. Guilherme. Eu não tive um convite com você, a gente da empresa não foi trabalhado. E você vai colocar um carro que vai impactar diretamente no futuro da empresa do qual eu hoje faço parte. Você gostaria de saber se você já criou o conselho antes, se sim, por que você criou o conselho antes, e se não, o que te fez mudar de ideia e tentar esse conselho hoje? Tá. Não criei o conselho antes, e
sendo realmente honesto com vocês, eu não precisava ficar conselho, achava que quando eu fosse diretor de projetos eu saía, enfim, e eu vim que o conselho ia acabar da forma como membro, né? Mas depois eu vi que eu conseguiria contribuir com o CJ, por vindas aqui, conversar com os meninos antes das aulas, por exemplo, e que o CJ poderia me ajudar também. Uma coisa que principalmente eu tive muita dificuldade e eu desenvolvi na diretoria de projetos, que foi tomar de decisão, principalmente discussões sobre a estratégia da empresa. Então eu tive o planejamento estratégico, né, formulação de 17/2018, e eu consegui ter uma visão mais global da empresa, da estratégia em si. Então eu acredito que, eu respondo essa pergunta, não, eu não queria tentar, mas depois eu decidi tentar, acredito que possa ser importante para a empresa e para mim, e que eu espero que eu possa retribuir pelo menos um pouco que você já pediu. Eu consegui mostrar na apresentação. Nós ainda temos 12 minutos e 46. 12 minutos e 46. Alguém tem perguntas? Ok, podem baixar as mãos. Camila. Vinícius, né? Acho que nós dois, de maneira específica, fomos diretores muito chaves para a empresa pelo seguinte motivo, porque a gente estava na construção, a gente estava no primeiro semestre de tradução do planejamento estratégico. E aí, pensando nesse planejamento estratégico, ele fez uma baita análise de ambientes, conduzida pela presidência, que consultou toda a empresa, toda a rede, sempre os CJs, e aí a ideia da análise de ambientes é realmente pegar pontos positivos, entender como a gente mantém esses pontos negativos, e esses pontos negativos são o foco do nosso próximo planejamento estratégico. Dado isso, eu queria entender quais foram os pontos positivos e negativos apresentados no último planejamento, na nossa análise de ambientes, né? Ou seja, quais são os pontos positivos que a gente está tentando manter nesse PR e quais foram os pontos de gestão identificados. Tá, beleza. Em relação a pontos positivos, se eu não me engano, foi a questão que a gente tem, resumindo, né? Uma obstinação de prestados boa, que membros concordam, mas que discordam, eu tenho usado na pesquisa, que a gente tem uma obstinação de prestados boa, isso foi, acredito que foi a forma da empresa. Em relação a pontos negativos, que a gente teria que aprimorar, era falta de alinhamento estratégico e profissionalismo. Acho que não necessariamente são coisas ligadas, relacionadas, a gente não sabia muito bem onde a gente queria chegar ou o que a gente deveria fazer para chegar para. A gente tinha um objetivo, mas não sabia como a gente iria chegar nesse objetivo. Então, isso, a falta de alinhamento estratégico, causa um sentimento muito ruim e, sei lá, tira um pouco da obstinação de resultados, que foi uma coisa citada com alguns pontos positivos. E questão de profissionalismo também. Então, a gente tem mais foco no cliente, eu acredito que isso seja uma coisa que consegue reverter o cenário da profissionalismo. E também, foram esses pontos, acho que majoritariamente resumem os pontos. Os pontos positivos, eles foram planejamento estratégico, liderança, pessoas e profissionalismo. Quais foram os pontos negativos? Não, o profissionalismo foi positivo. Certo. Vinícius, existem 3 classes de conselheiros hoje no CJ pelo estatuto. Você sabe quais são elas? Não sei. Conselho administrativo, fiscal e consultivo. Não tem fiscal nem consultivo hoje. Legal, no estatuto não tem o presidente do conselho, o conselho administrativo e o conselheiro fiscal. Pensando que o conselheiro fiscal que não existe seria justamente a pessoa que faria a controladoria, por exemplo, uma das funções citadas no estatuto auditar os relatórios emitidos pelo administrativo financeiro para acompanhar as contas que não existem. Você acha que é importante ter um conselheiro fiscal? Não sei, não necessariamente. É importante. Porque a gente tem que analisar o trade-off, o tempo que essa pessoa vai gastar sendo conselheiro fiscal, o tanto que ele vai desenvolver essa pessoa, não necessariamente desenvolver ou não, mas e do benefício que a gente vai ter. Eu digo assim, não ter um conselheiro fiscal não tem tanto prejuízo assim, quanto a gente ter 3 conselheiros administrativos, por exemplo, deliberando as coisas. Legal. Não tendo um conselheiro fiscal, no mês passado a gente planejou menos de 16 mil no primeiro fluxo de caixa, fez uma festa com prejuízo de 30 mil reais. Você ainda acha que não precisa de um conselheiro fiscal? Mas se o conselho deliberou que ia dar a festa, por exemplo, se algum dos conselheiros fosse conselheiro fiscal, por exemplo, eu não sei até que ponto essa pessoa barraria. Não pode ser porque o conselheiro não estava preocupado em auditar as contas ou os relatórios que o administrativo financeiro não emitiu sobre essa festa. Tá, mas eu estou falando de opinião, sim, de pessoas em si. Você não acha importante ter um conselheiro fiscal? Não necessariamente não acho importante, não acho vital. E está no nosso estatuto, você acha certo a gente conter? Tem muita coisa que está no estatuto que a gente não cumpre. Eu não sei até que ponto a gente tem um conselheiro fiscal dá mais benefícios que prejuízos para o conselheiro em si, e para o conselheiro como um todo.
Alguém mais tem perguntas? Pode manter a mão em pé, Paulo? Certo. Camila. Nós, voltando à pergunta que eu te fiz, quais são os pontos negativos, quais foram os gaps de gestão modificados? A questão, principalmente a questão da falta de planejamento estratégico, eu acho que foi citado, porque fora a questão do planejamento estratégico, a gente tem um bom planejamento estratégico, onde a gente tem objetivos bem estabelecidos, mas não sabemos sabe como que a gente vai alcançar esses objetivos. A nossa visão era até 2017 ser reconhecido de mercado de média, no nosso estado, eu não lembro exatamente como é. Mas o que era ser reconhecido frente ao mercado ao médio? Isso é muito relativo. Então, se a gente tiver, como a gente tem uma visão muito mais clara de transformar a realidade do cliente, o que é transformar a realidade do cliente, a gente consegue traduzir esses indicadores na biblioteca também, acho que isso consegue ser aprimorado. Inclusive, que esse foi o principal ponto negativo em si, que aglutinava e acabava impactando também os outros pontos negativos. Mas, fora ser conciso, saber da estratégia da empresa e quais são os pontos que balizam essa estratégia é essencial. Quais são os outros pontos de gestão modificados pela NAD? Para mim, profissionalismo tinha sido, eu não lembro. Enfim. Tá, os outros pontos eu não lembro. Luiz. Tá. Nós. Eu queria que você falasse um pouco sobre o conselho atualmente, para tentar entrar lá, e aí eu queria que você fizesse uma análise de o que você acha da proximidade que existe hoje entre o conselho e os diretores da empresa. Você acha que essa proximidade que existe hoje ela é ideal? Ela não é? Deveria ser mais próxima? Deveria ser menos próxima? Tá. Isso depende muito, cara. Depende muito das pessoas que estão ocupando os cargos, depende do que o conselho quer com aquilo. Eu era, por exemplo, muito amigo do Lucas Maia, eu procurava muito ele para, não deliberar decisões em si, mas conversar com ele sobre alguns assuntos. Isso me ajudava pra caramba. Mas, por exemplo, tem diretores que preferem trabalhar fazendo a ponte do presidente do conselho e que querem ser mais distantes do conselho. E, por exemplo, a gente teve problemas, igual eu falei no conselho do 2017/1, de conselheiros que praticamente estenderam sugestão de diretoria e queriam opinar o tempo todo nas decisões de diretoria. Isso não é saudável. Eu acho que a gente tem que adaptar com o estilo de diretoria que a gente tem. E intervir quando a gente achar que a gente deve intervir. Você acha que o conselho deve se adaptar ao estilo que mais funciona para a diretoria? Mas funciona para a empresa em si, mais que a gente tem diretoria hoje. Marcos. Vinícius, para a sua apresentação, hoje o plano médico do conselho. Não sei se o seu conhecimento é levar os nossos consultores com reembolso de 30% a 50% do resultado esperado. Queria saber sua opinião sobre isso e também aconteceu um problema no decorrer desse plano médico do conselho, que era pré-requisito fazer prospecção ativa, tivemos um problema. E hoje sabe-se que aquela empresa que é debatida pelo conselho desse problema. Queria saber se você tem opinião em relação a isso. Tá, eu sou bastante favor da questão do Planemédico. O Planemédico 1.0 deu muito certo. O Planemédico 2.0 é uma coisa boa, porque se até o seu resultado, a sua recompensa não é o resultado do seu trabalho. Então, você conseguir escolher as metas muito bem e tal, acho que isso é uma coisa muito benéfica. Para a gente conseguir reconhecer os membros e conseguir, consequentemente, reter mais membros da empresa que está sendo um problema. Acho que teve um problema na questão de indicação, que alguns membros não indicaram, algumas pessoas, enfim. Pessoas prejudicaram o grupo como um todo. Acho que isso mostra um pouco, às vezes, da falta do sentimento de time que a gente tem hoje no OCJ. Não necessariamente culpando o indivíduo do grupo assim, nem culpando a estratégia da OCJ, mas que esse tipo de coisa é desenvolvido ao longo do tempo. Eu sou sim a favor, eu acho que faz sentido a gente ter essa atrelagem de metas a recompensas em si, principalmente numa coisa que vai trazer muito mais benefício para a empresa do que prejuízo para o evento médio, né? Um PlayStation igual a Jotas dão, um sorteio diário. Eu havia esquecido do Lessa, então antes de abrir, eu vou abrir o espaço para ele de novo, antes de abrir mais uma lista. Vinícius, então, o Comitê de Investimento ajudou muito nesse semestre, e nesse semestre específico de 2016-2018.2, foi aprovado pelo Conselho uma verba para a gente investir em renda variável com o intuito de desenvolver os membros. Eu queria saber qual foi a sua opinião sobre isso. Tá. Eu acho que faz muito sentido, eu acho que a gente já tinha que ter dado espaço há muito tempo. A OCJ tem muito recurso e não somos nós que vamos acabar com o OCJ, fazer o OCJ e acabar com o dinheiro investir em renda variável.
que a gente tem conhecimento, talvez a gente tenha conhecimento, até mais conhecimento de pessoas que estão executando isso no mercado, com dinheiro de outras pessoas, não somente mais conhecimento, mas não um conhecimento constante assim, acredito que a gente tem capacidade. E isso faz com que o membro tenha o sentimento de ter que estar fazendo alguma coisa produtiva, que faça sentido. E ao CJ, sempre foi, quando o Comitê de Investimento surgiu, acho que esse era tipo, o próximo passo necessário para que eles realmente atingissem outro patamar. Acredito que hoje faz sentido que a gente tenha essa renda disponível para investir em renda variável, que realmente dá esse sentimento melhor para os membros, motiva muito mais eles participarem. Nós encerramos, nós ainda temos 5 minutos e 59 segundos. Alguém ainda tem perguntas? Certo? Karina? Bom, caso você seja eleito, você fará parte de um conselho composto por 2 ex-presidentes e você como ex-diretor de projetos. E além disso, como você possui outras responsabilidades fora daqui, talvez o contato direto com o CJ seja um pouco dificultado. Eu gostaria que você citasse um ponto positivo acerca disso, um ponto negativo e como você fará para conciliar as duas coisas e ainda ter conhecimento de todas as atividades dentro da empresa. Ótimo, beleza. Então, eu acredito que eu tenho um bom relacionamento com as pessoas da diretoria, afinal eu trabalhei com todos eles diretamente no último semestre, com quem foi eleito agora. Eu tenho contato e tal, eu sou próximo dessas pessoas, então eu conseguiria ter informações mesmo que eu não tivesse presente no CJ. Se fosse necessário que eu viesse na reunião, por exemplo, sei lá, meu horário na senda de 10 às 5, hoje eu fiz de 9 às 3 para ir fazer as práticas aqui. Eu consigo ajustar as coisas para você comparecer quando for necessário, por exemplo. E eu acredito que o contato não necessariamente vai ser tão frio assim, e, sei lá, vou responder uma sua pergunta diretamente. Um ponto positivo, não necessariamente a distância vai permitir que, na verdade sim, a distância permite que os diretores trabalhem de forma mais livre, da forma com que eles sentem que eles acham que é necessário, que eles acham que é produtivo. O ponto negativo é que acaba que eu não tenho essa visão do todo que é necessário para melhorar algumas decisões. Mas eu acho que eu consigo pegar informações suficientes para que eu consiga tomar uma decisão junto com os outros conselheiros de forma mais assertiva. Aí eu consigo também encaixar horários de disponibilidade, na série, não tem nenhum problema. E eu consigo ter um conhecimento para ganhar. Então a gente termina, a gente ainda tem 4h59. Pois é, a gente ainda tem 4 minutos e 59. Alguém mais tem perguntas? Então a gente encerra aqui as 4 minutos. A nossa eleição vai acontecer amanhã, para quem não sabe. Então, a partir das 9 horas, a urna já vai estar aberta na SRT. Sempre tem que ter 2 diretores para vocês votarem, só para vocês ficarem cientes disso, quem nunca votou. Ela vai de 9 até provavelmente umas 5, depende do horário que a gente consiga chegar para sair o resultado, porque a eleição só pode ser apurada quando tiver um conselheiro presente, com a diretoria executiva. Lembrando para quem nunca votou, embora tenha só um candidato no conselho, só um candidato na diretoria de RH, o nulo é sempre uma opção. Isso é importante, você não precisa necessariamente votar numa das pessoas. Beleza? Então, muito retiro. O que você fala? Não, já sei o que você está falando. Você vai soltar as informações. Não, as informações.